Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui mais uma vez. Hoje eu vou fazer aqui a resolução daquele dever que eu passei para vocês fazerem na sala sobre efeito Doppler. Foram as páginas 244 e 245 do livro, né? Então eu vou já fazer aqui o nosso espelhamento de tela e vamos abrir essas questões para a gente poder resolver. Eu não coloquei aqui, gente, a questão número um da página 245, né? Eu coloquei aqui, ó, a um, a 3 e a 4 da 244. Aí coloquei a 2 e a superação, né, da 245. Porque é o seguinte, aquela questão um, ela tá muito tranquila, né? É só você olhar ali o desenho e aí saber que é o desenho do efeito Doppler. É um desenho parecido, inclusive, com esse daqui, dessa primeira questão. Então é um exercício assim bem tranquilo aí para vocês fazerem. A resposta dele dá a letra C, tá, pessoal? Se eu não me engano. Então, o exercício número um da página 245, a resposta é a letra C. Mas enfim, vamos focar aqui no exercício número um da página 244 agora. Vamos fazendo eles por partes aí. Vou corrigir essas questões em sala também, mas é bom o vídeo aqui para vocês estudarem em casa, né? Bom, vamos lá. Para explicar o efeito Doppler, um professor do curso de mecânica brinca com o uso de personagens de um desenho animado. Ele projeta uma figura do carro de Fred Flintstone no episódio em que ele e Barney eram policiais. A figura mostra a representação do carro visto de cima se deslocando para a direita, com velocidade constante em módulo. Na figura, ele representa em outras perspectivas as personagens Betty e Vilma. Os círculos representam as frentes de ondas sonoras de Yabadabadu emitidas pela sirene. É, galera, Flintstones é das antigas aí. Eu acho que não é da época de vocês, não, esse desenho aí. Mas enfim, considere que as observadoras Betty e Vilma estejam em repouso na posição apresentada na figura. Em relação ao som emitido de Fred, Barney é correto afirmar que, pessoal, aqui é o seguinte, ó, pelo desenho que ele me deu, né? Esse carro está se movimentando para a direita, então o que que vai acontecer? A Vilma vai escutar um som de maior frequência, né? Frequência aumentada, enquanto que a Beth vai escutar um som com a frequência menor, né? Você lembra daquele macete que eu ensinei em sala, né? Se aproxima, a frequência aumenta, o som fica agudo. A, né? Tudo A. Agora, se distancia, a frequência diminui e o som fica grave, né? D, D, G. Vamos procurar aí a alternativa. Então, na letra A está falando que a Vilma escutará com frequência menor, já está errado, não é a letra A. Letra B, Vilma o escutará com uma frequência maior que a de Beth. É essa, né, pessoal? Mas vamos só ler as outras para ver se não tem nada, não tem outra alternativa mais completa, tá? Na C falou que a Beth vai escutar mais intenso do que a Vilma, não é verdade. Na D falou que a Beth vai escutar mais agudo do que a Vilma, não é verdade. E na E falou que a Beth vai escutar mais alto do que a Vilma, tudo errado. Realmente a resposta aqui, sem dúvidas nenhuma, é a letra B, tá? Bom, questão número 3. Uma abelha emite um zumbido característico batendo suas asas 450 vezes por segundo. Durante um voo retilíneo, ela mantém a velocidade uniforme de 10 metros por segundo em relação ao solo. Se uma pessoa corre dela com velocidade de 5 metros por segundo também em relação ao solo, assinale a alternativa correta. Jovens, aqui é o seguinte, ó. Imagina você. Acho que todo mundo aqui tem medo de abelha, né? Quem gosta de abelha aí, né? Abelha, só os biólogos, né, galera? Mas enfim, imagina que está fugindo de uma abelha. Só que você não vai conseguir fugir dessa abelha com a situação que ele deu aqui no problema. Porque olha só, a abelha tem uma velocidade de 10 metros por segundo, enquanto que você tem uma velocidade, ó, de 5 metros por segundo. Então a abelha está indo mais rápido que você. O que que acontece? A abelha vai te alcançar. A abelha, ela está aproximando de você. E a gente acabou de discutir isso. Se aproxima, a frequência aumenta, o som fica mais agudo. Então vamos ver as alternativas. Letra A. Ela ouve o zumbido da abelha mais agudo, isso está certo. Pois ela se afasta da abelha, está errado por conta do afasta, né, pessoal? Não afasta, aproxima. Ela ouve o zumbido da abelha mais agudo, pois a abelha se aproxima. Isso aí tá tudo certo, hein, pessoal? Acho que a letra B é a nossa resposta. Mas vou dar uma lida nas outras aí só para desencargo de consciência. C falou que ela ouve o zumbido da abelha mais grave, não é? É mais agudo, né? Então tá errado esse pedaço aqui. Na D falou que ela ouve o zumbido da abelha na mesma frequência, tá errado isso daqui também, como os dois estão em movimento, né? Então vai ter uma mudança na frequência.
No caso, como está aproximando, fica mais agudo, né? E na E falou que ela ouve o zumbido da abelha mais grave, de novo, tá errado. Então, realmente, aí por eliminação, a gente sobra aí somente a letra B. Beleza, show de bola. Chegamos até a questão 4. É uma questão que vocês ficaram com muita dúvida, né, na sala. Eu tive que dar umas dicas aí. Não vai estar tão difícil assim na prova, mas é uma boa questão para a gente estudar, né? Olha só. Ana brinca em um balanço enquanto segura um diapasão vibrando a 520 Hz. O ponto mais alto de sua trajetória pendular está a 1,25 metros de altura em relação ao ponto mais baixo. Enquanto isso, Beatriz, de altura semelhante a Ana e localizada em um ponto distante à frente do brinquedo, corre em direção à sua amiga com velocidade constante de 2 metros por segundo. Supondo que o movimento oscilatório de Ana ocorre sem perda de energia, qual valor mais se aproxima da maior frequência que Beatriz irá ouvir durante sua trajetória? Jovens, então a situação, o problema que a gente tem é a seguinte, ó. Eu vou fazer primeiro a jovenzinha que está andando, está correndo no caso, né? Que é a Beatriz. Vou fazer a Beatriz aqui. Então imagina a Beatriz vindo aqui nessa direção, ó. Tá aqui a Bia. Então essa é a Beatriz. A Beatriz está correndo e ela tem uma velocidade. Vamos fazer ela correndo para esse sentido de cá. E ela tem uma velocidade do observador, tá, gente? A Beatriz é o nosso observador nesse exercício, ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Como é que eu sei que a Beatriz é o observador? Porque a Ana, que é quem está no balanço, ela está segurando o diapasão. Então ela é a fonte, né? Então ela é a fonte. Agora eu vou fazer a Ana, e aí eu vou representar a Ana como se fosse um pêndulo, tá, gente? Por que que eu vou fazer a Ana representando um pêndulo? Para a gente poder entender esse movimento que ela vai executar. Então, ela está num balanço, né? O balanço realiza um movimento parecido com um pêndulo. Então, é o seguinte, ó, vamos imaginar primeiramente esse balanço, né, ou esse pêndulo no ponto aqui de maior altura. Vamos imaginar que seja aqui, ó, ponto de maior altura aqui, ó, em relação ao solo. Nesse ponto, vai ter uma altura aqui em relação ao solo, ó, de 1,25 metros. Eu vou escrever essa altura do outro lado aqui, porque eu vou precisar fazer um outro desenho aqui. Então, aqui tem uma altura H, e essa altura H vale 1,25 metros. O que que acontece, gente? Ele pediu no exercício, ó, o local, desculpa, onde eu vou ter a maior frequência possível. E aí muita gente se confunde nesse tipo de exercício porque vocês acham o seguinte, que o ponto de maior frequência vai ser quando a Ana estiver mais próxima da Beatriz, então vai ser quando esse balanço estiver mais para cá, o possível, assim, em outra altura. Não necessariamente, tá, gente? Porque é o seguinte, se você lembrar da equação do efeito Doppler, ó, a equação do efeito Doppler é o seguinte, ó, frequência do observador é igual à frequência da fonte multiplicado pela velocidade do som, mais ou menos a do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Ou seja, o efeito Doppler ele não depende de distâncias, tá, pessoal? Ele depende exclusivamente de velocidades. E aonde que esse pêndulo aqui, que eu fiz de azulzinho, vai ter a sua maior velocidade? Ele vai ter a sua maior velocidade, ó, quando ele se movimentar para cá, ó, que é quando ele não vai ter mais altura, não vai ter mais altura, ou seja, significa que ele vai ter pegado toda a sua energia potencial gravitacional e ele vai ter transformado isso tudo, ó, em energia cinética, tudo bem, pessoal? Por quê, né? Porque aí o balanço vai estar o mais rápido possível, tá, gente? Então, ó, nesse ponto um aqui, o balanço tem o quê? Tem energia potencial gravitacional. Já no ponto 2, o balanço tem o quê? O balanço tem somente energia cinética. Conforme vocês aprenderam lá no primeiro ano, pelo princípio da conservação de energia, essas energias têm que ser iguais, né? A energia potencial gravitacional tem que ser igual à energia cinética, não tem perdas energéticas aqui no exercício. A fórmula da energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. A fórmula da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Lembrando, né, pessoal, que esse balanço está se movimentando para cá, ó. Aqui é a minha velocidade da fonte, né, que é onde a Ana está. Lembrando aqui também que a Ana que está nesse balanço, né? Eu esqueci de escrever a jovenzinha que está aqui no balanço.
Bom, jovens, apareceu massa aqui dos dois lados, você pode cortar. E aí vamos isolar aquela velocidade ali, ó, galera. Eu vou passar o 2 multiplicando e vou passar também a raiz. Vamos fazer por partes aqui, ó. O 2 passa multiplicando, fica 2 vezes g vezes h igual velocidade ao quadrado. Como essa velocidade está ao quadrado, vou jogar ela para o outro lado. Vai ser raiz de 2 vezes g vezes h, essa velocidade. Lembrando que, como é da Ana, é velocidade da fonte, né? Vamos calcular essa velocidade, vou fazer aqui do lado. Então, a velocidade da fonte seria raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 1,25. Galera, 2 vezes 10 dá 20, né? E 20 vezes 1,25 dá 25. E a raiz de 25 é 5. Então, 5 metros por segundo a velocidade da fonte. Bom, então tudo isso que eu fiz de azul, gente, é conteúdo do primeiro ano, né? O conteúdo de energia e tal, essa parte não vai cair na nossa prova. Na nossa prova vai cair só o efeito Doppler mesmo. Aí agora a gente tem que só analisar o sinal aqui, ó. E aí o que eu expliquei para vocês é que o sinal ele sempre vai positivo do observador para a fonte, ó. Ou seja, tudo que for ao contrário dessa reta vermelha que eu fiz tem que ser negativo. Então a Beatriz, que é a observadora, ela está indo a favor. Então a velocidade dela vai ser positiva aqui na fórmula. Ó, a fórmula vai ficar assim: frequência do observador é igual a frequência da fonte vezes velocidade do som. O observador ali ficou positivo, ó, mais velocidade do observador sobre velocidade do som. Aí, ó, a fonte, que é a Ana que está no balanço, o balanço está vindo ó, no sentido contrário a isso aqui, né? Então, você usa menos aqui na convenção da nossa fórmula, tudo bem? Então, pela convenção, os sinais ficaram ali mais e menos, né? Vamos substituir os dados agora e fazer essa conta. Vou fazer essa conta bem aqui. Então, frequência do observador é igual à frequência da fonte. A frequência da fonte é o 520 Hz, vezes a velocidade do som é 340. Opa, escrevi 350 aqui, não sei da onde, é 340, mais a do observador é 2, dividido por 340, menos o 5, que é a velocidade da fonte. Então, a frequência do observador vai ser 520 vezes 342, dividido por 335. Tudo bem, pessoal? Fazendo ali as contas e as observações. Aí aqui vai ser 520 vezes, essa resposta aqui vai ser uma resposta aproximada, tá, pessoal? Porque quando eu faço ali 342 dividido por 335, eu vou achar, vou colocar aproximadamente aqui 1,02, tudo bem? Aí quando eu fizer o produto aí de 520 com 1,02, vai dar 530,4 aproximadamente. Das alternativas que ele forneceu, a que mais se aproxima é a letra A, que é o 531, tudo bem? Então essa é a resposta da 4. Depois você dá uma olhada com calma aí para ver se você entendeu bem, beleza? Vamos avançar. Questão número 2, ela é de certo ou errado. No final das contas aqui a gente vai ter que achar um somatório, né? Então vamos ver o texto. Quando estamos apaixonados, muitas vezes fazemos coisas improváveis que não faríamos em outras situações. Tudo para chamar a atenção ou fazer a felicidade da pessoa amada. A análise de alguma dessas situações serve para melhor entender os fenômenos relacionados a tais eventos, como na situação a seguir. Um ciclista apaixonado se aproxima com velocidade de 36 km por hora da casa de sua namorada, que o observa parada na janela. Ao avistar a moça, o ciclista dá um toque na buzina da bicicleta, emitindo um som de 600 Hz. Aí, correto, com base no exposto, né? Vamos julgar esses itens de certo ou errado. Então, começando do 01, o som ouvido pelo ciclista possui frequência maior do que o som emitido pela buzina. Isso aqui está errado, né, galerinha? Porque é o seguinte, o ciclista ele tá em cima da bike que por sua vez tem a buzina. Então não existe movimento entre ele e a buzina. Então não vai mudar a frequência para ele, compreendem? Se eu estiver me movimentando no carro, por exemplo, eu apertar a buzina do carro, não vai mudar a frequência para mim, né? Muda para quem está de fora. A 02 fala o seguinte: o som ouvido pela namorada do ciclista tem velocidade de 350 metros por segundo. Essa também está errada.
Aí aqui no livro faltou a informação da velocidade do som, né? 340 metros por segundo, essa questão da Universidade Federal. O FSC deve ser Santa Catarina, né? Eu acho que é Santa Catarina. Faltou ali a informação da velocidade no livro, tá, pessoal? Na questão original veio essa informação, tudo bem? Então tá errado. Ah, aí só explicando por que que tá errado, porque a velocidade do som não muda, né, pessoal? Só se eu mudar o meio. Então, em teoria, tanto o ciclista quanto a namorada estão no ar, né? Não falou de mudança de meio nem nada aqui. Então a velocidade não muda. Quem muda é a frequência, né, pessoal? 04 falou que o som ouvido pela namorada tem frequência de aproximadamente 618 Hz. Vamos ter que fazer a conta aqui. 04 vai ficar assim, né, pessoal? Frequência do observador é igual à frequência da fonte vezes velocidade do som mais ou menos a do observador, dividido por velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos fazer a desenho aqui para a gente poder entender. Vou fazer o meu ciclista aqui, olha só, galera. Esse aqui é o ciclista, ó. Esse aqui é o namorado. E ele está indo em direção, ele é a fonte, e ele está indo em direção à namorada, que está lá em casa. Ela é a observadora e ela está parada, ó. A velocidade do observador aqui nesse exercício é zero. Então nem vou precisar analisar esse sinal aqui da parte de cima, ó, pessoal. Bom, lembrando que a convenção de sinais vai do observador para a fonte positivo, né? Então, daqui para cá, nessa seta que eu acabei de desenhar é positivo, quem vier no sentido contrário é negativo. No caso, a fonte está vindo no sentido contrário, então vai ficar negativo. A nossa fórmula vai ficar assim, ó. Frequência do observador é igual à frequência da fonte, vezes em cima fica só a velocidade do som, que a do observador é nula. E embaixo fica a velocidade do som menos a velocidade da fonte, porque o namorado está indo contra o nosso referencial. Só um detalhe, ele deu aqui a velocidade do som, ele deu também a velocidade da fonte, é 36 km por hora. Claramente você pode observar que aquelas unidades ali não batem, né? Então você tem que converter aqui, divide por 3,6, que aí você acha 10 metros por segundo, tá, pessoal? Para quem não lembra, eu vou anotar aqui, ó, de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Substituindo os dados, pessoal, frequência da fonte é 600 vezes 340 sobre 340 menos a velocidade da fonte ali, que é o 10. Então, nossa frequência do observador vai ser 600 vezes 340 sobre 330. Aqui, ó, você pode cortar esse zero com esse se você quiser. Ou seja, fazer aí 34 sobre 33, né, pessoal? Fazer essa conta aqui rapidinho. 34 sobre 33 dá 1,03 aproximadamente. Aí, quando multiplicar aqui pelos 600, vai dar justamente aproximadamente aí 618 Hz, tudo bem? Então, realmente ele falou que era 618, né? Então tá certo aqui o item 04. Item 8. O som refletido pela casa tem frequência de 600 Hz. Pessoal, qual é o som que a casa vai refletir? É o som que chega lá. É o som que chega lá na namorada. E o som que chega lá na namorada é de 618 Hz. Então não é 600 Hz, beleza? Então tá errado. Então, o som que a casa vai refletir é o som que chega lá depois que sofre o efeito Doppler. Então, não é mais 600 Hz, né? 600 Hz foi o que foi emitido pela fonte. O que chega lá na casa da namorada é 618 Hz. 16. O comprimento de onda do som ouvido pela namorada do ciclista é maior do que o comprimento de onda do som emitido pela buzina da bicicleta. Jovens, aqui é o seguinte: eu observei que é uma situação de aproximação, então a frequência aumenta. Galera, sempre que a frequência aumentar, o comprimento de onda ele diminui. Então, ó, o comprimento de onda ouvido pela namorada não pode ser maior, tudo bem? Tem que ser menor. Por quê? Porque a frequência para ela está aumentando. Então, mais um item que está errado, tudo bem? O item 32 é o mais confuso aqui desse exercício 2, então preste atenção aí para você não se perder, ó.
O som refletido pela casa e em seguida ouvido pelo ciclista tem frequência aproximada de 636 Hz. Jovens, aqui é o seguinte, ó, vou só puxar aqui rapidinho, porque eu vou precisar criar aqui um novo slide para poder te explicar isso daqui. Aqui é o seguinte, ó, fazer de novo meu ciclista, tá aqui meu ciclista, claramente meu desenho parece com uma bicicleta, né? Esse aqui é um namorado, esse aqui é um namorado. Ele emite um som com uma determinada frequência, que agora eu não estou mais interessado em saber a frequência desse som que ele está emitindo, mas ó, o som que ele solta vai bater lá na casa, né? Então tá aqui a casa, tá aqui a casa. E aqui é o seguinte, ó, quando ele solta esse som tem uma frequência de 600 Hz. Só que pelo fato dele estar com uma velocidade, esse som sofre o que aqui no meio? Sofre efeito Doppler. E aí quando esse som chega aqui na casa, ó, ele vai chegar com uma frequência não mais de 600 Hz, ele vai chegar com a frequência de 618 Hz. E aí o que que a casa vai fazer? A casa vai refletir esse som. Então a casa reflete o som. E qual o som que qual a frequência do som que a casa reflete? A casa reflete ó, uma frequência de 618 Hz, porque é o que chegou nela. Então agora a casa é a minha fonte. A casa é a minha fonte. E o namorado? O namorado passou agora a ser observador. E aí você tem que lembrar que a convenção de sinais é uma reta positiva que vai do observador para a fonte, ó, positivo. Aí o que que acontece aqui? Vai ficar assim, ó, frequência do observador é igual frequência da fonte vezes velocidade do som, mais ou menos a do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos a da fonte. Agora, gente, a fonte sonora é a minha casa. Em tese, a não ser que você more na casa monstro, essa casa não vai se movimentar, né? Então essa velocidade da fonte aqui vai sumir, ó. E a velocidade do observador, que é a motoca que está indo a favor do referencial ali, ó, fica mais. Velocidade do som mais a do observador sobre a velocidade do som. Tudo bem? Então, esse item é bem difícil, bem confuso mesmo. Se você não tiver entendido, volta aí e dá uma olhada com mais calma, tá? Eu vou substituir os dados aí, ó. Essa frequência de 618 agora, ó, ela é a da fonte, ó. Então, a frequência da fonte é 618 vezes. Aí em cima vai ficar 340 mais 10, né, pessoal? Porque 10, lembra que a velocidade do ciclista era de 36 quilômetros por hora e a gente converte, né? Então, 340 mais 10 sobre o 340. Então, a frequência aqui do observador vai ser 618 vezes 350 sobre 340. Aí aqui vai ficar o seguinte, né? 618 vezes. Vamos fazer essa divisão aí, 350 por 340 dá 1,02. E quando a gente multiplica ali pelo 618, 1,02 por 618 dá justamente o que ele falou lá, 630. Ele falou 636, né? Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui, gente. 600 e, ó, deixa eu fazer aqui 350 dividido por 340 multiplicado por 618. É isso mesmo, é 636. Acho que eu tinha feito errado aqui. Então, aproximadamente aí 636 Hz mesmo. Então, a resposta aqui tá certa, tá, pessoal? Então, ó, só tem duas que deu certo, ó, que é a 04 e a 32. Aí a somatória aqui dá 36, tudo bem? Então é isso aí, as duas questões, as duas partes da questão número 2, ela é um pouco grande, tá? Bom, gente, então essa questão da superação aqui é uma questão do PISM, né, da UFJF, é a Federal de Juiz de Fora. Para quem não conhece, o PISM, ele é tipo a prova do PAS, né, só que da Federal de Juiz de Fora. Então eles também fazem uma avaliação seriada lá, tudo bem? Então ela fala o seguinte, ó, duas estudantes resolveram medir a velocidade de uma ambulância através do efeito Doppler, usando um detector para captar as ondas sonoras da sirene da ambulância.
O sinal detector é convertido em sinal elétrico em volts. Primeiramente, elas mediram as ondas sonoras com a ambulância parada em relação ao detector. Depois, elas mediram as ondas sonoras com a ambulância aproximando-se do detector. Os gráficos do sinal do detector em função do tempo estão mostrados na figura abaixo para as duas situações. No efeito Doppler, a frequência medida é f' é dada por f' igual a f0. Isso aqui, pessoal, é só. Isso aqui é a fórmula, né, que eu mostrei para vocês. Inclusive, eu acho que ela tá bugada aqui, né? Não ficou certo o jeito que ele escreveu aqui, deve ter sido erro de digitação, tudo bem? Então, FO, frequência da fonte, então tá só falando ali, sinais de mais ou menos, né, são usados a depender, ok. Aí, letra A. Qual das curvas um ou 2 corresponde às medidas das ondas sonoras da ambulância parada em relação ao detector? Beleza, então é o seguinte, ó. Nós temos um gráfico aqui, essa linha pontilhada é a linha número um, enquanto que essa linha que está tracejada, né, ela não está pontilhada, é a linha número 2. E esse gráfico aqui, pessoal, ele é um gráfico de amplitude pelo tempo, né? Tempo na onda significa período. E aí o seguinte, ó, as duas ondas, elas começam iguais aqui. Então a onda do cara que está parado e a onda do cara que está em movimento, elas começam iguais. A onda número 2, a outra crista dela está localizada aqui, desculpa, a onda número um, né? A outra crista dela está localizada aqui, enquanto que a onda número 2, a crista dela vai estar localizada bem aqui, ó, beleza? Então, o que que acontece? O período da onda um, ele é menor do que o período da onda 2. Essa é a situação que está expressa para a gente aqui nessa questão. E aí vamos fazer uma análise, pessoal, aqui do texto. Olha só, bem aqui no texto, ó, fala que primeiramente, né, eles mediram as ondas sonoras com a ambulância parada. Depois eles mediram as ondas sonoras com a ambulância se aproximando. E o que que a gente aprendeu que a gente já trabalhou isso nas outras questões? Quando eu aproximo, a frequência aumenta, pessoal. Então, ó, quando eu aproximo, a minha frequência ela aumenta. E aí vamos comparar agora com o gráfico. Aqui no gráfico é o seguinte, jovens. O que que aconteceu entre a onda um e entre a onda 2, né? Eu posso perceber o seguinte, ó, que uma das ondas ela está com o seu período diminuto, né? Um dos períodos ali diminuiu. Como que eu sei disso, né, pessoal? É só você olhar aqui para a onda um. A onda um ela parou aqui antes, né? Enquanto que a onda 2 continuou, né? Então, o que está acontecendo aqui, né, gente? Se eu analisar a fórmula, frequência é igual a um sobre período. Se o meu período diminuiu, o que que vai acontecer com a frequência? A minha frequência ela também, ela vai aumentar, tudo bem, pessoal? São grandezas aqui inversamente proporcionais. Ou seja, segundo os dados e as informações que ele me deu, o que que eu posso inferir? Que o um, pessoal, é o cara que está em movimento. Porque o cara que está em movimento, ele vai ter o quê? Ele vai ter um período menor do que o cara que estiver parado. Por quê? Porque a sua frequência, por consequência, ela tem que ser maior, tudo bem? Então a onda um é a onda do cara que está em movimento, enquanto que a onda 2 é a onda do cara que está parado. Tudo bem, pessoal? A gente observa isso daí pelo gráfico, né? Então, tá aí a nossa justificativa. É, é uma questão aqui, na minha opinião, de difícil interpretação, tá? Fique tranquilo que não teremos uma questão de interpretação assim tão difícil na nossa provinha. Tudo bem? Vamos agora para a resolução da letra B. Sabendo que a medida da frequência da ambulância parada, obtida no gráfico, é de aproximadamente 455 Hz, qual é a velocidade da ambulância em movimento? Vamos fazer este cálculo. Para isso, eu vou precisar dessa fórmula, pessoal. Frequência do observador é igual à frequência da fonte vezes velocidade do som, mais ou menos a do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Jovens, meu observador está parado, então ele vai zerar aqui, tudo bem? Como está aproximando, eu vou fazer a convenção de sinais aqui, só mais uma vez, para a gente poder ficar bem claro essa questão da convenção de sinais. Então, nós temos aqui o meu observador, ele tem uma velocidade igual a zero, tanto é que eu já até cortei ali na fórmula, e a minha fonte é uma ambulância. Vamos fazer o desenho da ambulância aqui.
Claramente isso é uma ambulância, né, pessoal? Faz a cruz aqui, que a ambulância tem cruz. Como é que funciona a convenção de sinais? Ela é positiva do observador para a fonte. E a minha fonte, ó, ela está se aproximando, né, pessoal? Ou seja, ela está indo no sentido contrário. Se vai contrário, tem que usar, ó, menos. Então, a minha fórmula, vamos fazer essa conta aqui, se der certo, vamos ver se ela vai caber nesse pedaço, ó. Ela vai ficar assim, ó, frequência do observador é igual frequência da fonte vezes velocidade do som lá em cima, porque a do observador é zero, sobre velocidade do som menos a da fonte. Tudo bem? Agora eu vou anotar os dados aqui, pessoal. Vou anotar os dados aqui que a gente tem. Então, primeiramente, ele quer saber quem? Ele quer saber a velocidade da ambulância. Então, ele quer saber, nessa questão, ela é um pouco diferente, quer saber a velocidade da fonte. Vamos ver os dados que a gente tem. A frequência da fonte, que é a frequência da ambulância, nós temos. Ele falou no texto, ó, 400, falou na letra B, desculpa, falou que é 455 Hz. Beleza. Velocidade do som, essa ele falou no texto, a velocidade do som, 340 metros por segundo. Então, comparando com a minha fórmula, ó, eu tenho velocidade do som, que apareceu aqui duas vezes, beleza? Eu tenho frequência da fonte, que apareceu aqui, 455. Eu quero calcular a velocidade da fonte, ó, mas eu não tenho a frequência do observador. Porém, jovenzinho, no gráfico você consegue calcular essa frequência do observador, porque olha só, quando eu estava fazendo a letra A, eu falei para vocês que esse ponto aqui, ó, que estava vermelho, eu marquei de preto, é a minha onda, ó. Vamos tracejar essa onda aqui de preto, ó. Essa é a onda do cidadão que está em movimento, né? E olha só, isso daqui, galera, é uma onda completa. Significa que eu posso olhar aqui para o gráfico, ó, e bem aqui eu posso colher o período dessa onda, ó. O período dessa onda é 2, ó, 2 milissegundos. E aí, se eu tenho o período, eu posso usar aquela fórmula ali e descobrir a frequência. Só que olha só, o período 2 milissegundos, você tem que lembrar que o milha é um prefixo, né? Ele vale 10 elevado a menos 3, tudo bem? Então, aí para achar essa frequência do observador, você faz, ó, frequência é igual a 1 sobre período. Aí eu vou achar 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3. 1 com 2 dá 0,5, né? E aquela potência de 10 ela sobe positiva. Então vai ficar 0,5 vezes 10 a terceira. Ou seja, a frequência do observador é 500 Hz. Tudo bem, pessoal? 500 Hz. Então tá aí, tenho todos os dados, né, para poder fazer o cálculo da velocidade da fonte. Eu vou precisar só mais uma vez dar um ESC aqui e criar mais um slide para a gente poder terminar esta conta aqui. Eu achei que ela ia ser menor. Fique tranquilo também, tá, jovenzinho? Na prova, a gente não complicou tanto, a gente pediu só a frequência do observador mesmo. Essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, porque pediu velocidade da fonte, é bom você fazer assim para estudar, né? Mas na nossa provinha P2 lá a gente não complicou tanto assim, não. Então vamos substituir os dados e fazer a conta, ó. Vai ficar 500, né, que é a frequência ali do observador, o de preto aqui, 500 é igual a 455 vezes 340 sobre 340 menos a velocidade da fonte. Como resolver isso daqui, né, pessoal? Aqui é o seguinte, ó, tem vários jeitos de você resolver. Você pode pegar esse 455, como ele está multiplicando, você pode passar ele para o outro lado dividindo. Ou se você quiser, você pode multiplicar o 455 com o 340, tanto faz, tá, galera? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar. Eu sinceramente, eu não sei se existe, se tem um jeito aqui que vai ser mais fácil. Vamos multiplicar esses caras aqui, ó, esses caras que estão aqui em cima, tudo bem? Vai ficar assim, ó, 500 igual. Eu vou fazer essa operação aqui, 455 vezes 340. Então, 455 vezes 340, a gente dá 154.700. Dividido por 340 menos a velocidade da fonte. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, finge que o 500 tem um aqui embaixo, multiplica cruzado. O 500, ó, ele vai multiplicar, e aí eu vou até colocar entre parênteses aqui para você lembrar que tem que fazer o chuveirinho aqui desses dois caras, tá? Vai ficar 500 multiplicado por esses dois caras igual 154.700. Faz o chuveirinho. Aí 500 multiplicado por 340 vai dar 170.000.
Então, ó, 170.000 menos 500 vezes a velocidade da fonte tem que ser igual a 154.700. Vamos jogar o 154.000 que está negativo, está positivo para cá positivo, e esse menos 500 que está negativo vai para o outro lado positivo, vai ficar assim, ó, 170.000 menos 154.700 é igual a 500 velocidade da fonte, ou seja, vamos continuar essa conta aqui desse lado, ó, 500 velocidade da fonte é igual, vamos fazer aquela subtração. 170.000 menos 154.700 vai dar 15.300. Aí agora é só pegar esse 500 e passar dividindo, né, pessoal? Vai ficar 153, desculpa, 15.300 dividido por 500, né? A gente pode cortar os dois zeros aqui, ó. Fazer aí 153, desculpa, é isso mesmo, fazer 153 dividido por 5, né, que fica mais fácil. Vai dar aproximadamente aqui, pessoal, a velocidade da fonte. Aproximadamente não, dá isso mesmo cravadinho, 30,6 metros por segundo, tudo bem? Se tivesse pedido em quilômetros por hora, né, se multiplicava aqui por 3,6, não foi o caso, mas vamos fazer aqui só para ficar completinha a nossa resposta, ia dar 110 quilômetros por hora aí dessa ambulância, caso tivesse solicitado, né? Enfim, jovens, está aí nossa lista resolvida. Passar aqui uma última vez por todas as questões. Ó. Espero que você tenha tirado print aí, espero que você tenha compreendido tudo. Vou voltar aqui minha tela, vou deixar aqui maiorzinho. E é isso, jovens. Desejo bons estudos aí, espero que todos detonem na prova de sábado. Bons estudos e até mais, galerinha. Essa aqui tá certa, tá, pessoal? Então, ó, só tem duas que deu certo, ó. Que é a 04 e a 32. Aí a somatória aqui dá 36, tudo bem?